Olá, muito boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 5 de novembro. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Começa o julgamento do caso Dondoni. O acusado não comparece ao Fórum de Viana, mas o júri é mantido. Promotor de casa noturna é acusado de racismo. Operação Finados, nenhuma morte é registrada nas rodovias federais que cortam o estado. E na entrevista de estúdio, eu converso com o defensor público Rafael Portela, que fala sobre as ações contra a Samarco. A tragédia com a barragem de Mariana completa hoje 3 anos. Tudo isso e muito mais, agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você. Muito obrigada pela sua companhia nessa segunda-feira. Hoje, finalmente, deveria se sentar no banco dos réus Wagner Dondoni. Mas Dondoni não compareceu ao Fórum de Viana. Mesmo assim, o júri foi mantido. Em 2008, o empresário provocou um acidente, matando mãe e 2 filhos. O julgamento aconteceu na primeira vara criminal de Viana e foi a portas fechadas. A imprensa não foi autorizada a fazer imagens, mas pôde acompanhar a sessão. Um fato que chamou a atenção foi o não comparecimento de Wagner Dondoni, réu no caso. O advogado de defesa informou ao juiz que o empresário se sentiu ameaçado. O juiz, que preside a audiência, decidiu manter o julgamento. O júri foi composto por 7 jurados, 5 mulheres e 2 homens. Ronaldo Andrade, que perdeu os filhos e a esposa, foi o primeiro a ser ouvido durante a audiência. O acidente aconteceu no dia 20 de abril de 2008. O cabeleireiro Ronaldo Andrade estava com os 2 filhos e a esposa no carro viajando para a cidade de Guaçuí, quando no quilômetro 304 da BR-101, na região de Viana, a caminhonete que estava sendo conduzida pelo empresário Wagner Dondoni colidiu com o carro do cabeleireiro. Na hora, o filho mais velho de Ronaldo, Rafael, de 13 anos, morreu. Ronald, de 3 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E Maria Sueli, esposa do cabeleireiro, que tinha 29 anos na época, ficou 3 dias internada, mas acabou morrendo. Na época, um exame realizado no empresário comprovou que ele estava dirigindo sob influência de álcool. Em entrevista concedida à Record News, Ronaldo se mostrou confiante com relação ao resultado do julgamento. Que seja cumprida a lei, que ele seja julgado, seja condenado, que ele pague pelo que ele fez. É a única coisa que eu quero, não quero nada mais do que isso. O julgamento do caso Dondoni ainda não terminou. Um homem foi preso acusado de abusar de uma adolescente de 13 anos com o consentimento da mãe. Depois do abuso, ele ainda colocou fogo na casa da família. O homem de 23 anos não foi identificado para preservar a identidade da vítima, que é menor. Ele foi preso hoje pela polícia. Segundo o delegado Lorenzo Pasolini, o homem abusou da enteada e em seguida ateou fogo na casa da irmã, onde a vítima morava. A vítima declarou que na sexta-feira esse cidadão ele entrou na casa sem autorização e ele procurou a vítima, só estava a vítima de 13 anos de idade, uma criança de 2 anos. A vítima tinha acabado de tomar banho, ele então molestou, abusou sexualmente da vítima na presença dessa criança de apenas 2 anos de idade. E nesse momento então, logo após cometer o crime, ele ainda colocou fogo na casa, ou seja, colocou fogo na casa com as crianças dentro. E essa vítima então solicitou auxílio, gritou, os vizinhos começaram a aparecer para socorrer as 2 crianças e foi o momento então em que ele fugiu. Apesar de toda a prova em contrário, laudo pericial, testemunhas que foram ouvidos, ele sustenta uma versão absolutamente fantasiosa. Ele alega que estava junto com a mãe no município de Guarapari na hora do crime. E nós temos diversas testemunhas, temos a vítima, temos o laudo pericial que comprova o abuso e comprova que ele estava no local do crime, inclusive tendo incendiado a residência logo após ter estuprado a vítima. Além do padrasto, a mãe da menina também foi presa. Segundo a polícia, ela sabia dos abusos que a vítima sofria há pelo menos 2 anos e não fez nada para impedir. Tudo indica, e as investigações são bastante contundentes nesse sentido, de que a mãe tinha conhecimento desses fatos. Desde a primeira oportunidade, ela já sabia do que aconteceu, inclusive porque a vítima teve seu maxilar quebrado pelo investigado, ora preso, pelo fato da mãe ter tomado conhecimento. Ou seja, a vítima procurou o auxílio materno, procurou a ajuda da mãe e a mãe, infelizmente, preferiu continuar com o abusador dentro de casa e submetendo a sua filha a esse tipo de constrangimento, vexame e violência. O delegado contou que a mãe da vítima tem ao todo 7 filhos. Eles foram levados para abrigos.
Essa senhora é mãe de 7 filhos, ela já não tinha guarda de 2 crianças, mas efetivamente só conviviam com ela 3 crianças, uma de 10, 11 e 3 anos de idade. Nenhuma delas agora, obviamente após a prisão, está mais sob a guarda dessa mãe. Para onde eles foram levados e vão responder pelo quê? Essas 3 crianças, no caso, as 3 crianças estão abrigadas e os 2 acusados vão responder tanto pelo crime de estupro quanto pelo crime de incêndio. O estupro de vulnerável além do crime de incêndio. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Finados. As informações com o Vitor Zucolotti. Olá, Adriana, a todos que nos assistem. A Operação Finados, realizada pela PRF nas estradas federais que cortam o Espírito Santo, não registrou nenhuma morte durante esse feriadão. A operação ela começou na meia-noite de quinta-feira e foi até a noite de domingo. Ao todo, 31 acidentes foram registrados. No ano passado, a operação que teve mais um dia e registrou 36 acidentes. Mais um número positivo é a redução de flagrantes por excesso de velocidade em 51%. A PRF fiscalizou mais de 3 mil veículos, 749 testes de alcoolemia foram realizados e 18 pessoas foram aí constatadas que estavam dirigindo ao volante embriagadas. Outro número aponta também o combate à criminalidade. 14 pessoas foram presas por crimes diversos e 25 veículos foram recuperados. Veículos que haviam sido roubados, furtados, foram recuperados durante essa operação. Segundo a PRF, o uso de radares portáteis ajudou a inibir e a diminuir a imprudência no trânsito durante essa Operação Finados deste ano de 2018. Adriana, eu volto com você. Obrigada, Vitor. Agora nós vamos direto à nossa redação com Arthur Meirelles, que tem mais notícias dessa segunda-feira pra gente. Oi, Arthur, boa noite. Boa noite, Adriana, e boa noite para você de casa que nos acompanha. Um funcionário de uma casa noturna de Vitória foi indiciado por racismo depois de impedir que uma jovem negra comemorasse o aniversário dela na boate. O caso aconteceu em junho. A jovem entrou em contato com o promotor do estabelecimento para fazer sua festa no local, mas foi informada que não havia disponibilidade. Desconfiada, pediu para 2 amigas brancas fazerem um contato e elas foram informadas que havia disponibilidade. A estudante pediu ainda para outra amiga negra fazer o contato e foi negado novamente. O advogado da casa noturna negou as denúncias e disse que as reservas e cancelamentos são feitos a todo momento e por isso é comum surgirem vagas. Para a polícia, as provas são contundentes e por isso o promotor vai responder pelo crime de preconceito de cor. A pena pode chegar a 3 anos de prisão. E mudando de assunto agora, o governo do Espírito Santo vai pagar abono de R$ 1.500 para todos os servidores ativos e inativos do Estado. Cerca de 90 mil servidores, incluindo pensionistas, receberão o dinheiro no mês de dezembro. Esse é o maior abono já pago pela administração estadual e representa um aumento de 50% em relação ao realizado no ano passado. O governo terá que desembolsar R$ 135 milhões para fazer o pagamento. E um ônibus do Transcol foi alvo de criminosos na manhã deste domingo em Cariacica. 2 homens entraram no ônibus no bairro Alto Laje. Quando o coletivo saiu do terminal de Jardim América, eles anunciaram um assalto. Pelo menos 15 pessoas tiveram os pertences roubados e o cobrador chegou a ter uma arma apontada no pescoço. Os criminosos desceram do ônibus na altura do estádio Engenheiro Araripe e fugiram a pé. A Polícia Civil investiga o caso. E quase 27 mil estudantes faltaram o primeiro dia de provas do Enem neste domingo aqui no Espírito Santo, o que representa 24,1% do total de inscritos do estado. Índice semelhante à média nacional, que foi de 24,9%. Neste primeiro dia da prova do Enem, os alunos realizaram questões de linguagens, ciências humanas e a redação. E no próximo domingo, as provas são sobre matemática e ciências da natureza. Adriana, esses são os destaques de hoje do Direto da Redação. Volto com você aí no estúdio. Boa noite. Obrigada, Arthur. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os 3 anos da tragédia com a barragem da Samarco e o que foi feito até agora para reparar os danos e indenizar as famílias atingidas. Agora são 6h13, temos imagens aí ao vivo da Avenida Reta da Penha com trânsito intenso nos 2 sentidos. Continuando aí o nosso giro.
Agora nós temos imagens da reta do aeroporto com trânsito bastante intenso no sentido Serra, nessa segunda-feira chuvosa aqui na Grande Vitória. Não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. A maior tragédia ambiental da história do Brasil completa hoje 3 anos. E muitos capixabas ainda sofrem as consequências da lama de rejeitos da barragem da Samarco, que atingiu em cheio o Rio Doce, em Minas e aqui no nosso estado. Muitas ações ainda correm na Justiça e a Defensoria Pública acompanha de perto esses casos. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje do Link e eu converso agora com Rafael Portela, defensor público. Rafael, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Como eu disse aí, hoje a tragédia completa 3 anos. E a impressão que a gente tem é que muito pouca coisa foi feita durante esse tempo. É uma impressão errada ou é isso mesmo? Eu acho que é uma impressão correta. A gente tem todos os programas socioeconômicos e socioambientais sendo desenvolvidos hoje pela Fundação Renova, mas a percepção de que as coisas não estão acontecendo como deveriam passa também pelo fato de que aquelas pessoas que são os destinatários desse processo, que são os atingidos e atingidas da bacia, eles estão alijados de participar dos programas socioeconômicos, socioambientais, o que gera uma sensação de insegurança e um descontentamento e uma desconfiança de tudo que foi feito até aqui. O termo de ajustamento de conduta da governança, que foi assinado entre as instituições de justiça e empresas dos poderes públicos, visa reestruturar essa questão, visa trazer o atingido para o centro das decisões, fazer com que ele compreenda as percepções do desastre e, a partir das assessorias técnicas, participar de forma efetiva e informada a respeito das decisões que dizem respeito a si. Mesmo, porque é a parte mais interessada, né? Exatamente. Agora, quantas ações hoje a Defensoria Pública acompanha sobre o caso da Samarco? A Defensoria Pública tem um enfoque no atingido e nos direitos que estão sendo violados a partir dessa condição. A gente usa para entender o desastre um recorte que a gente dá para explicar de uma forma bem didática a nossa atuação. A gente tem as violações de direitos humanos decorrentes do desastre ambiental, aquelas diretamente relacionadas ao rompimento, como aconteceu em Bento Rodrigues, Governador Valadares, no Rio Doce, mas a gente também precisa conversar sobre as violações de direitos humanos decorrentes de uma ineficiência dos programas socioeconômicos que atualmente são geridos pela Fundação Renova. Ou seja, o fato do atingido não ter informações sobre o seu cadastro, uma questão que a gente está com muito custo superando apenas este ano, é uma violação de direitos humanos, porque o atingido sem informação não tem condição de participar de nenhum processo de negociação minimamente informado e minimamente seguro. Temos também no Estado do Espírito Santo a questão do reconhecimento efetivo de todos os territórios capixabas como impactados. Se ano passado a gente falava do reconhecimento do litoral, que só chegou no final de 2017, hoje a gente ainda luta para que várias categorias e regiões sejam efetivamente reconhecidas como impactadas, que é o caso, por exemplo, dos pescadores de Conceição da Barra, até hoje uma região que não recebeu um auxílio financeiro. Ninguém na região recebeu auxílio. A gente não tem essa informação, inclusive a Comissão de Atingidos de Conceição da Barra cobra muita gente para que tome posturas mais enérgicas em face das empresas e da Fundação Renova. Temos também os pescadores de camarão da Enseada do Suá, que pescavam na zona de proibição de pesca, e que, em virtude de problemas na mesa de negociação que a gente tinha diretamente com a Fundação Renova, viram que o cronograma de indenização que a gente tinha idealizado para que eles, no final do ano, estivessem sendo indenizados, não foi cumprido, o que gerou uma grande insatisfação e ensejou que a Defensoria Pública, junto com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, expedisse, quinta-feira passada, uma recomendação para as empresas e para a Fundação Renova, para que em 10 dias apresente uma proposta de pagamento de, ao menos, a antecipação de indenização, um valor, para que essas pessoas possam respirar e que esse processo de negociação que já está traçado restabeleça o seu cronograma e que a gente possa terminá-lo. Para que as pessoas em casa possam entender, desde a tragédia, desde o rompimento, a pesca no Rio Doce está proibida.
Isso não afeta só os pescadores ali da região de Linhares, onde fica, se eu não me engano, a maior colônia de pescadores atingida pela tragédia. O que ele está querendo dizer é que os pescadores de camarão daqui de Vitória iam lá na foz do Rio Doce para pescar esse camarão e hoje também não podem mais trabalhar. E esses pescadores ainda não foram indenizados. Não foram. A gente tinha um cronograma de trabalhos que a gente montou num grupo de trabalho específico para essa situação dos camaroeiros, que é diferente de outros tipos de formas de pesca que ocorrem no Rio Doce e no litoral. Infelizmente, esse cronograma não foi observado, o que gerou uma grande insatisfação por parte dos pescadores. E neste momento, como é que eu posso colocar? Antes de qualquer tipo de medida judicial, que não é o desejo das defensorias e das instituições, a gente expediu uma recomendação para restabelecer as posições e demandas dos pescadores na mesa de negociação. Hoje a gente consegue ter uma ideia, Rafael, de quantas pessoas aqui no Espírito Santo foram atingidas pela tragédia e quantos % estão sendo indenizados, tiveram os danos reparados? Adriana, eu não tenho esses dados para você agora, mas uma questão que eu sempre coloco quando me falam de números brutos sobre o desastre é que o estado do Espírito Santo, embora seja muito menor territorialmente que Minas Gerais, tem uma quantidade tão grande quanto de pessoas recebendo auxílio financeiro e cadastradas para receber indenização. A malha social do estado do Espírito Santo foi atingida de diversas formas e isso não se restringe só à pesca. Por exemplo, as artesãs do estado do Espírito Santo ainda não têm um processo indenizatório específico, elas não estão reconhecidas. Quer dizer, são mulheres que também dependiam daquela região para tirar o sustento da família. Até porque o artesanato, ele está diretamente relacionado à malha social, à malha econômica dessas atividades. Podemos falar também, por exemplo, dos surfistas que também entendem que a cultura deles, o modo de vida foi atingido e não estão vendo nenhum tipo de medida específica para que possa haver algum tipo de reparação e compensação sobre essa parte também. E, como eu falei, questões territoriais. Estamos falando de Conceição da Barra, o norte de São Mateus está tendo dificuldade de reconhecimento sob a justificativa de que precisam ser feitos mais estudos, o que, na percepção das defensorias, é algo extremamente equivocado de se colocar, na medida em que, claro, precisam ser estudos serem feitos? Naturalmente, em toda a bacia precisam de estudos a serem feitos. Mas medidas emergenciais precisam ser colocadas em prática urgentemente, porque essas pessoas não podem esperar esses estudos serem feitos para terem um mínimo para manterem. Para ter o que comer mesmo. São porque pessoas que passam fome. Tem pescadores passando fome. A gente ouve relatos de pescadores ali da região de Linhares que realmente estão passando fome. Isso, e é muito emblemático para você ter uma ideia que o programa de proteção social, que deveria ter sido implementado 6 meses após a assinatura do primeiro acordo, em 2016, o seu escopo mínimo só foi aprovado agora pelo Comitê Interfederativo e a gente não tem notícia de nenhuma medida de programa de proteção social sendo implementada no Estado do Espírito Santo. Isso aumenta e muito a desigualdade e a vulnerabilidade das regiões capixabas. Parece que a gente teve um avanço, né, uma conquista para as pessoas que foram atingidas. Parece que a partir de hoje essas ações não podem mais prescrever. Isso é um ganho, isso realmente é uma conquista, quer dizer, não tem um tempo mais para que essas ações possam permanecer na justiça? A posição dos Ministérios Públicos e Defensoria sobre a prescrição já era, muito antes de novembro, uma posição consolidada no sentido de que a gente não pode falar de prescrição na medida em que temos ações coletivas discutindo a questão na justiça. E a mais famosa, né, é a ação civil pública de 155 bilhões do Ministério Público Federal. E temos também a execução de um programa de indenização mediada que coloca de uma forma inconteste o reconhecimento pelas mantenedoras, pelas empresas e Fundação Renova, do seu dever de pagar todos os danos que foram causados pelo desastre. Isso, juridicamente, são motivos para entendermos que existe uma interrupção do prazo prescricional. Não obstante, entendendo que a gente precisava tomar medidas mais concretas para pacificar as regiões que estavam sofrendo muito com essa angústia de que precisariam entrar com a ação por causa dessa tese dos 3 anos, sentamos com as empresas em Belo Horizonte, com o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos, estaduais, as defensorias, e firmamos um acordo, um termo de compromisso que é mais um motivo, é mais um argumento para terminarmos essa discussão sobre prescrição.
Hoje é 5 de novembro, nenhum atingido perdeu os seus direitos hoje. Pelo contrário, as instituições estão trabalhando fortemente para que, a partir do estabelecimento das comissões locais e das assessorias técnicas, a gente mude a ótica do desastre, a gente inverta a lógica do desastre e passe a ter um processo reparatório realmente focado no atingido. Em junho desse ano, se eu não me engano, junho ou julho desse ano, uma ação de 20 bilhões de reais foi extinta. Por que a extinção dessa ação? Ela está relacionada à homologação do termo de ajustamento de conduta sobre governança. Eu estou fazendo essa pergunta porque para muita gente fica parecendo assim, não há uma punição, né? Pelo contrário, em vez da empresa ser punida, houve aí a extinção dessa multa. O que ocorre é o seguinte, tivemos recentemente a homologação do termo de ajustamento de conduta da governança, o TAC Governança, como a gente costuma chamar. Que foi feito entre os governos de Minas, do Espírito Santo, com a Samarco e os representantes, o Ministério Público, Defensoria Pública. Isso, todo mundo. Existe o primeiro acordo, que é o famoso acordão, que foi um acordo que foi impugnado pelos Ministérios Públicos, pelas defensorias, que a gente não reconheceu nele a legitimidade necessária para pacificar e buscar a reparação de todos os danos relacionados ao desastre. O termo de ajustamento de conduta da governança visa restabelecer essa relação. A partir da participação dos atingidos, que é o principal escopo desse termo, a gente, a partir das comissões locais e das assessorias, constrói uma base para o sistema de governança funcionar. E essas comissões locais e as assessorias vão participar ativamente e presencialmente, com direito a voto, do sistema que antes estava criado sem a sua participação. A partir do TAC Governança, os atingidos agora têm assento e voz e direito de voto no Comitê Interfederativo. Eles têm a possibilidade de contratar de forma autônoma e independente estudos e pareceres técnicos que não vão ser mais contratados diretamente pelas empresas e seguindo os interesses e as orientações das empresas para serem elaborados. A gente vai conseguir restabelecer esse vínculo de confiança que é tão necessário e ainda não foi conseguido ser estabelecido em 3 anos. Rafael, a gente sabe que é um caminho longo, a gente sabe que é um caminho difícil, mas você acredita que vamos chegar, que vai chegar um momento em que todos os capixabas que foram atingidos pela tragédia tenham as suas reparações? Esse é o desejo da Defensoria Pública. O núcleo de moradia, ele tem dentro da Defensoria a atribuição para atuar no âmbito do desastre ambiental. Temos uma atuação muito incisiva no reconhecimento de todos os danos e todas as consequências relacionadas ao desastre. Conseguimos, a partir de um trabalho conjunto com os Ministérios Públicos e a Defensoria Pública da União, uma radiografia das comunidades e os principais problemas que estão sendo sofridos por elas depois de 3 anos. E toda a linha de atuação da Defensoria visa justamente isso. A gente entende que a reparação tem que ser integral e tem que abarcar todos aqueles que foram atingidos. Fugir da ótica que foi criada a partir do primeiro acordo, de que existe o impacto direto e indireto. A lógica dos direitos humanos e a lógica da reparação integral não pode trabalhar com essa dicotomia. O TAC Governança, ele visa afastar essa dicotomia. Temos que falar do atingido. Atingido como? Em quais aspectos? Individual, coletivo, em quais camadas e como é que estão as relações sociais das comunidades a partir disso, e a malha social e a malha econômica, e a partir disso fazer um trabalho concreto de base para que a gente possa futuramente dizer que o desastre ambiental no estado do Espírito Santo foi, se não foi completamente reparado, mas que a gente consiga ter o máximo de reparação e compensação possível. Rafael, quem mora nessas áreas atingidas, nessas regiões atingidas, que ainda tem dúvidas, pode procurar a Defensoria? Com certeza. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo está à disposição de todos os atingidos e atingidas. A gente trabalha junto com as comissões locais, com os movimentos sociais, como é o caso do movimento de atingidos por barragem, com os fóruns locais, e a gente busca, a partir de trabalhos de educação em direitos e de conscientização, ajudar as comunidades a reconhecer que possuem direitos. Que tudo que está sendo feito sob a ótica da governança, dos acordos, não são benefícios, não podem ser vistas como algo mais ou algo que essas pessoas não fazem jus. Pelo contrário, a gente tem que seguir a ideia de que o atingido está vulnerabilizado, está sofrendo com o desastre e precisa ter todos os instrumentos ao seu alcance para buscar a sua reparação.
Eu conversei com Rafael Portela, defensor público. Rafael, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Link e deixar aqui o nosso espaço sempre aberto para vocês. Muito obrigado. Obrigado, uma ótima noite. Boa noite. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. As notícias de Linhares no Link Espírito Santo têm o oferecimento de Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Móveis Rimo, uma empresa que é destaque no cenário nacional, uma das maiores fábricas de móveis do Brasil. Suelen, já que você mobiliou toda a sua casa com os móveis da Rimo, vamos falar um pouquinho desses produtos? O que mais me encantou foi o design, a beleza, a funcionalidade, a durabilidade do produto. Isso para mim fez total diferença. Realmente a Rimo, ela realiza sonhos. Eu tinha um sonho e ela botou dentro da minha casa. Nós estamos de volta com o Link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta segunda-feira. Olá, começando o nosso giro pelo estado, a tragédia ambiental que despejou toneladas de rejeitos de minério na calha do Rio Doce completou 3 anos hoje. O rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, é considerado o maior desastre ambiental da história do país. Os efeitos da tragédia que matou 19 pessoas e afetou a vida de dezenas de cidades ao longo do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo, permanecem os mesmos. A pesca ao longo do rio já não existe mais. Em Linhares, na foz do Rio Doce, pescadores também estão impedidos de exercer a profissão desde aquele fatídico dia 5 de novembro de 2015. A restrição abrange as áreas que vão desde Barra do Riacho, em Aracruz, a Degredo, em Linhares, até 20 metros de profundidade. Sem outra fonte de renda, pescadores sobrevivem graças a um auxílio emergencial pago pela Fundação Renova, mas que, segundo esses profissionais, não cobre todas as despesas. O pescador que vive da pesca, hoje ele não tem fonte de renda nenhuma. A fonte de renda que nós temos hoje é a diária que eles estão dando aqui, essa diária que eles estão dando, entendeu? Para humanizar um pouco, para poder a família do pescador ele ter alguma coisa dentro da sua casa para manter seus filhos, porque pela pesca hoje nós estamos complicados, porque hoje nós não temos como pescar. Você tem seu material encostado dentro da sua casa, você tem seu barco encostado, sem poder você estar na sua atividade. As ações de reparação do desastre seguem a passos lentos e devem demorar décadas, afirmam especialistas. Em Linhares, no mês passado, famílias que residem às margens do Rio Pequeno, que deságua no Rio Doce, tiveram que deixar suas casas para intervenções numa barragem que separa os dois mananciais. Enquanto isso, centenas de pescadores ainda não receberam indenização por causa da tragédia. O escritório da Fundação Renova, na cidade, que gerencia as ações após o desastre, chegou a ser ocupado há cerca de 15 dias. Os pescadores queriam o fim da espera por uma ajuda financeira. Tanto político, tanto poder público, viraram as costas contra os pescadores e está trazendo esse transtorno para a gente. É o problema que está se agravando cada dia que passa. Já vão fazer 3 anos e nós temos pessoas que registradas no Ministério da Pesca, pagam o seu direito e hoje está dependendo da empresa que ainda não foi atendida. É com cartão emergencial e com a indenização. Em outra frente de trabalho para cobrar agilidade na reparação dos danos, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Espírito Santo apresentaram as entidades aptas a desenvolver projetos de recuperação de diversas comunidades atingidas na região. Apesar dos esforços, há muito trabalho a ser feito ao longo do Rio Doce. Bom, e no próximo sábado, dia 10, haverá um manifesto pelo Rio Doce. Essa mobilização está sendo organizada pela Diocese de Colatina e vai começar às 5 horas da tarde com uma missa na Catedral de Colatina, seguida de uma procissão até a Avenida Beira Rio. A operação Finados na BR-101, no trecho que passa por Linhares, foi considerada tranquila em relação ao ano passado. Mesmo assim, houve apreensões de veículos e prisões.
Ao todo, 31 acidentes foram registrados nas rodovias federais durante o feriadão prolongado. 41 pessoas ficaram feridas, mas nenhum acidente com vítima fatal foi registrado. Na BR-101 em Linhares, um dos trechos com maior índice de acidentes, o feriadão prolongado também foi mais ameno. A Polícia Rodoviária Federal montou um forte esquema de fiscalização na rodovia, com testes do etilômetro e abordagens a veículos. Neste domingo, último dia de operação, policiais prenderam um homem que conduzia este automóvel furtado em Vitória. Ele havia usado um atalho para não passar em frente ao posto da PRF na altura do quilômetro 156 da BR-101, mas acabou visto pela polícia e abordado. Como não tinha os documentos do carro nem carteira de motorista, a polícia fez uma minuciosa busca dentro do veículo e constatou que a numeração do chassi era de outro carro. O suspeito tentou se justificar, afirmando ter comprado o veículo por R$18 mil. No mercado, o mesmo carro é avaliado em R$47 mil. O homem acabou preso e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde o caso foi registrado. E 4 pessoas ficaram feridas num acidente registrado na noite deste domingo aqui em Linhares. O ferido mais grave foi o motorista de um veículo envolvido. O acidente foi na noite deste domingo, na altura do quilômetro 146 da BR-101, perímetro urbano de Linhares. A motorista de um veículo Fiesta disse que seguia pela pista lateral da BR-101 quando outro carro tentou ultrapassá-la e provocou uma batida saindo da pista. O Fiat Siena que provocou a batida ficou pendurada num guarda-reio e os ocupantes sofreram ferimentos. As 4 pessoas foram retiradas do veículo pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Geral de Linhares. No hospital, a informação foi de que 3 dos ocupantes do Siena estavam bem, só o condutor que havia sofrido ferimentos mais graves. Já a condutora do veículo atingido não se machucou. E a semana começou com dezenas de vagas de empregos no Cine da nossa cidade. Confira a relação. As vagas abertas são para apontador de campo, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, pessoas com deficiência, biólogo, biologista, costureira de reparação de roupas de festa, desenhista projetista gráfico, farmacêutico, mecânico de automóvel linha diesel, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de tratores, operador de caldeira, operador de ponte rolante, pintor de alvenaria, pintor de pistola airless, soldador, técnico em segurança do trabalho, vendedor externo e interno e vendedor pracista. Os interessados devem comparecer à agência do Cine, que fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro de Linhares, levando os documentos pessoais e comprovante de endereço. Bom, vamos ficando agora por aqui. Seguimos agora para Colatina, com outros destaques do Norte Capixaba. Boa noite a todos que assistem ao Link Espírito Santo. Começamos hoje com uma notícia triste. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em um acidente na noite deste domingo. Foi na rodovia ES-137, no município de São Domingos do Norte. A colisão aconteceu por volta das 8 horas da noite de domingo. O acidente envolvendo uma motoneta e uma motocicleta foi na ES-137, perto da entrada do Centro de Detenção Provisória, o CDP de São Domingos do Norte. Segundo informações passadas pela Polícia Militar, os veículos bateram de frente. O condutor e a passageira da motocicleta estavam feridos e foram conduzidos ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Já o piloto da motoneta, identificado a princípio no BU da PM apenas como Walter, não resistiu e faleceu no local. A vítima fatal foi identificada como Walter Chaves Pinto e os feridos são Marcos Ferreira e Regina Teles. Mudando de assunto, o horário de verão começou neste fim de semana e hoje é o primeiro dia útil em vigor. E como de costume, a população fica dividida entre os que aprovam esse horário e gostam e aqueles que não conseguem se adaptar e torcem para acabar logo. De sábado para domingo, às 0 hora, vários brasileiros adiantaram os relógios em 1 hora. Foi o início da temporada 2018-2019 do horário de verão. Esse ano, a iniciativa atinge os seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O principal objetivo da medida é, segundo o operador nacional do sistema elétrico, reduzir a demanda no período de ponta, entre as 18 e as 21 horas. A estratégia é aproveitar a intensificação da luz natural ao longo do dia durante o verão para reduzir o gasto com a energia elétrica. Entre o fim e o início do ano, os dias têm maior duração em algumas regiões por causa da posição da Terra em relação ao Sol. E a luminosidade natural pode ser melhor aproveitada. Esse ano, devido às eleições, o horário de verão chegou a ser adiado. Embora tenha sido cogitado um segundo adiamento do horário de verão para o dia 18 de novembro, para não interferir nas provas do Enem, esse segundo adiamento foi suspenso e a nova edição começou às 0 hora do último dia 4 e vai até o dia 16 de fevereiro do ano que vem. Diante da mudança, a população agora tem que se acostumar com o horário de verão. Para uns, uma oportunidade para aproveitar melhor os dias mais longos. Para outros, uma dificuldade para o relógio biológico se adaptar à nova rotina. Não, eu não gosto do horário de verão porque ele desorganiza a gente. Porque a gente já está acostumado, tem toda uma rotina. Aí acaba atrapalhando a gente, né? Demora a se acostumar? Muito. O organismo da gente que não costuma, né? Até a gente voltar no ritmo desse horário, é muito ruim. Não gosta, então? Não, não gosto. Eu prefiro o anterior do que esse. Esse é mais, sei lá, até a gente acostumar, entendeu? Já está na meia do ano outra vez. Não gosta, então? Não, não sou mais o anterior. Se fosse por mim, eu manteria o horário de verão fixo, não ficar trocando, para não... Porque quando muda, o organismo, se está adaptado, já troca, já tem de adaptar novamente. Aí fica todo desgovernado o organismo. Eu gosto do horário de verão. Por quê? Aproveita mais, né? O dia mais claro. Aproveita mais, né? É ruim só para acordar, mas eu gosto sim. Não sou muito chegado pelo fato de ter que acordar muito cedo e tal. Eu já venho trabalhar muito cedo. Não gosto não. Rapaz, pra mim não melhora nada pra mim. Porque eu acho que gasta mais ainda a energia. Essas são as notícias aqui de Colatina. Vamos agora a São Mateus. Olá, nos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo. Olha, se você ainda insiste em ter na sua casa aquelas lâmpadas fluorescentes que gastam muita energia, a EDP Excelsa, juntamente com a Anael, lançaram uma campanha para substituir essas lâmpadas, para você ter uma redução aí na sua conta. A campanha Eficiência Solidária da EDP Excelsa, com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica, vai conscientizar a troca de lâmpadas incandescentes fluorescentes por lâmpadas LED. A ação contempla consumidores residenciais que devem levar a última fatura, sendo o titular da mesma e ter em mãos um documento pessoal de identificação. A troca é feita gratuitamente. Eu achei muito interessante. Eu já troquei algumas lá em casa, né? Mas ainda tem ainda uma... Agora eu trouxe 5, até ficou algumas lá. Eu estou trocando aos poucos, né? De acordo que vai queimando, vão queimando as lâmpadas, eu vou trocando, né? Colocando a LED, porque eu estou percebendo que com a lâmpada LED está diminuindo a conta. É uma boa ideia, né? Que a gente ter essa ação aqui, trocar as lâmpadas, fazer economia também de energia, isso é muito bom, muito importante. A conta de energia deve estar em dia e no nome do titular. Os beneficiados não podem ser cadastrados no programa de baixa renda, não ter vínculo comercial e rural agropecuário. O posto para trocas está situado aqui no Centro de Vivência Amélia Boroto e o horário de atendimento é de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, de 9 da manhã até 1 da tarde. A campanha vai até o dia 17 de novembro. Até o momento, foram 5.073 lâmpadas trocadas. Ao todo, mais de 1.000 usuários foram beneficiados. Muito positivo, porque é uma lâmpada que gasta menos, né? E a gente hoje tem que economizar, né? Faz bem por causa da falta de água também que está aí, né? Então, economizando, né? Quanto mais economizar para a gente, é para o bolso, né? Para ajudar também, né? E eu gostei muito dessa troca aí, eu vi pela Nova Venécia, né? A reportagem, e também saiu no WhatsApp também, ó.
Aí eu vim cá e está muito fácil de trocar, está tranquilo, né? Gostei muito. A campanha visa fazer o máximo de trocas possível. As lâmpadas distribuídas têm 3 anos de garantia, podendo ser substituídas caso apresente algum defeito nas agências da EDP. Em poucas horas de chuva, a Avenida João dos Santos Neves, que dá acesso a um dos principais pontos turísticos da cidade, o Mercado Municipal, ficou neste estado. O trecho, que é muito movimentado por pedestres e por carros, traz sérios riscos. Achei um absurdo. Toda vez que chove é desse jeito. Eu passei ali com a água de esgoto, né? O chinelo foi embora. Olha a situação. Nós pode pisar num bueiro desse aí, né? E acontecer coisa pior. Eles trouxeram o manilhamento, manilha de grande até ali, daqui para baixo a manilha é fina. A água chega ali, ela represa e sobe. É um serviço perfeito, mas não está, porque seria galerias de 2 metros por 2 metros, 2 coladas na outra, para fazer essa evasão de água que precisa fazer aí. O cinegrafista Patrick Gomes registrou o exato momento deste acidente. Mais notícias de São Mateus e região você acompanha no Jornal Online Este Notícias. Vamos agora para o município de Aracruz. Para facilitar o acesso de pessoas com deficiência, gestantes e idosos, a Prefeitura de Aracruz começou a construir as calçadas cidadãs em torno dos prédios públicos. A primeira obra está sendo realizada na Casa do Cidadão, no centro da cidade. A calçada cidadão é uma necessidade que hoje enfrentamos em várias cidades brasileiras, quase que todas. Então Aracruz ela tem calçadas feitas há muitos anos atrás e que hoje, com as raízes das árvores que estão plantadas, elas estão estourando, quer dizer, então está dificultando a passagem principalmente de pessoas que têm algum tipo de deficiente. Então essa calçada que nós estamos fazendo é um modelo para que todos possam conhecer e nós queremos transformar a nossa cidade, todas elas com esse tipo de calçada. As novas calçadas, localizadas em frente às residências, devem possuir faixa de percurso seguro para passeio, livre de obstáculos e com superfície regular, firme, contínua e antiderrapante, para dar mais segurança aos pedestres. A estudante de Direito, Marcela Pandolfi, de 20 anos, portadora de deficiência visual, fala da dificuldade que enfrenta diariamente e sonha com um dia que vai andar com segurança. A dificuldade maior hoje, né, são os obstáculos que a gente encontra, né, os desníveis das calçadas, muito buraco. A bengala hoje ela nos dá uma segurança, mas ela não é totalmente eficaz em tudo, então ela tem vezes que ela não identifica os buracos e aí a gente tropeça, a gente leva susto, né? E principalmente a própria bengala às vezes machuca a gente, né? Quando ela, dependendo do que ela identifica, né? Da posição que ela bate no buraco, ela machuca a gente. Então essa dificuldade para a gente é muito, muito grande. A gente fica restrito, né? Na hora de chegar em certos lugares e hoje com essa acessibilidade com certeza a gente teria uma chance maior, né? De estar podendo ir sem medo, sem insegurança. Quem for reformar ou iniciar uma obra precisa incluir no seu projeto a calçada cidadã. Caso contrário, o projeto não será autorizado pela Prefeitura. Como é o caso deste supermercado no centro de Aracruz. A calçada cidadã foi incluída no projeto. Muito importante para atender os clientes aqui. Eu até fiz uma reforma agora, coloquei os corrimão aqui, a entrada para cadeirante. Então é muito importante para atender todas as pessoas, idosas, as pessoas deficientes também. Olá, boa noite. E a gente começa a nossa participação falando de um acidente. Um carro com 7 pessoas colidiu com um ônibus na S482 no trecho entre Celina e Guaçuí. O acidente aconteceu por volta de 5h30 da tarde. Segundo os bombeiros, chovia muito na hora do acidente e a pista estava escorregadia, o que pode ter contribuído para a colisão. Um dos 7 passageiros do veículo era um bebê que saiu ileso do acidente. O motorista do veículo ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros. Os passageiros do ônibus não ficaram feridos. Já os do carro de passeio foram socorridos para o pronto-socorro de Alegre e de Guaçuí.
Em Itapemirim, bandidos arrombaram 3 estabelecimentos na madrugada de domingo em Itaipava. Eles entraram por esse terreno ao lado dos estabelecimentos. Primeiro abriram um buraco na parede, entraram no mercado e levaram o dinheiro do caixa. Depois, no restaurante, onde consumiram bebidas e comidas. E por fim, quebraram a parede de uma agência dos Correios, mas não levaram nada. Depois fugiram com o disparo do alarme. O caso está sendo investigado pela polícia. Em Piúma, o motoboy Yuri Meneghelli, de 22 anos, morreu após colidir sua moto com um carro por volta de 9h30 da noite. O veículo ia em direção à Vila Velha quando colidiu com a moto. O condutor ainda tentou desviar e acabou batendo em uma placa de sinalização. Yuri teve um ferimento grave na cabeça. Morreu ao dar entrada no hospital em Piúma. E a gente volta a falar de mais acidentes. É que uma adolescente de 17 anos morreu e um jovem de 21 ficou ferido num atropelamento no bairro BNH, aqui em Cachoeiro, no final de semana. O acidente aconteceu no trecho da ES 482 que corta o bairro BNH. Caroline Coutinho, de 17 anos, morreu ao atravessar a rodovia. A filha de Valdirene era amiga de Caroline e estavam juntas com vários outros amigos na hora do atropelamento. Quando eu cheguei aqui, que vi os jovens, amigos da minha filha, eu fiquei desesperada, que eu pensei que a gente como mãe logo pensa o quê? Que é minha filha que está ali, né? Fiquei desesperada, tentando entrar no meio das pessoas para ver, porque tinha muita gente e tal, para ver, né, se era minha filha. Só que aí eu cheguei e fiquei sabendo que não era ela, mas que ela estava junto com os adolescentes também, que estava vindo da festa, que estava indo ficar, porque eles sempre ficam à noite conversando na Caixa Econômica, eles estavam indo para ali. O atropelamento aconteceu por volta das 8 horas da noite. Segundo informações, os jovens voltavam de uma festa em um bairro próximo aqui do BNH. Quando chegaram aqui nesse ponto, resolveram atravessar, só que fora da faixa, e foram atingidos em cheio. Caroline morreu na hora. Os bombeiros estiveram no local e socorreram o jovem identificado como Daniel e o motorista do carro, que ficou em choque com o acontecido. Dona Sueli tomou um grande susto. Eu vinha do serviço, estava conversando com as moças ali. De repente a gente ouviu um barulho, aquele barulhão imenso que a gente olhou, cheio de meninas, um monte, uns 30 rapazes e moças. Corremos e viemos ver a moça caída no chão e o rapaz lá na frente, o carro já tinha parado lá na frente, o carro que pegou eles. A ES 482 é a principal rodovia que liga vários municípios do sul do estado. O tráfego de veículos é intenso, o local tem faixa e fica a pouco mais de 50 metros de onde aconteceu o atropelamento. Mas quem mora na região diz que atravessar aqui, mesmo na faixa, é um perigo. Aqui tem necessidade de ter uns quebra-mola. As pessoas que estavam aqui até falou, entendeu? Aqui tinha necessidade de ter uns quebra-mola para as pessoas passarem em menos velocidade, porque sempre acontece acidente. Já aconteceu aqui, ali, logo na frente ali também, já morreu uma menina também. Isso aqui tem que ter um radar, alguma coisa tem que ter aqui, para diminuir a velocidade aqui. Que quase todo final de semana tem um problema aí. Mas a gente às vezes quer atravessar para ir, gente que é aposentado, quer ir na caixa receber, tem que ficar muito atenta, tem que botar um radar com urgência, porque senão vai morrer muita gente sem necessidade. Bem, através de nota, o DR informou que monitora o trecho e que recentemente implantou 2 lombadas no trecho próximo à Igreja Católica e que nas próximas semanas será instalada mais uma lombada na altura da AABB, onde aconteceu o acidente. E enquanto nossa equipe gravava com os moradores do bairro BNH de Baixo, outro acidente aconteceu a poucos metros de onde ocorreu o atropelamento. O motociclista ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 9 da manhã no trevo da Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro BNH de Baixo, e foi entre uma moto e um carro de passeio. O motoboy Luiz Carlos Silva Castro ficou ferido durante a colisão. O condutor do veículo nada sofreu, só tomou um grande susto. Eu estava vindo de lá aqui, uma vez ele vindo, bem embalado, e pegou aí, não sei nem como vi ele na frente, eu parei, ainda escorri ele, levantei a perna. Fatalidade, é. Os agentes da Guarda Municipal passavam pelo local e controlaram o trânsito, que ficou tumultuado. Muita gente parou para ver o que tinha acontecido. Estávamos indo fazer o nosso trabalho no bairro Aeroporto e nós deparamos já com um acidente, com um rapaz já no chão. O senhor estava aqui ao lado, um tanto que nervoso por conta da situação, não entendendo, na verdade, o que realmente tinha acontecido.
Nós paramos para poder ajudar a vítima a saber o que estava acontecendo e ajudamos também na situação do trânsito. Luiz Carlos, o condutor da moto, teve um ferimento na perna. O socorro chegou logo. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e levaram o motociclista para a Santa Casa de Cachoeiro. Bem, esses foram os destaques aqui do sul do estado de Cachoeiro. Voltamos à Vitória. Com essas notícias a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.